Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui presente e queria começar por saudar todos e, em particular, saudar a organização e agradecer muito o convite para estar aqui. E faço em meu nome pessoal e também em nome do PAN, do Partido dos Animais e da Natureza, que aqui também represento. Nós estamos aqui unidos em prol de uma nova cultura. E a primeira coisa que me ocorre dizer, sem ter pensado muito no que é que vinha aqui partilhar convosco, é que a palavra cultura remete, como é sabido, para a ideia de revolver a terra. Revolver a terra para semear e para colher aquilo que nós semeamos. A palavra cultura tem a ver com a mesma raiz que vai dar ciclo. Remete para a ideia de uma roda, de uma relação profunda entre o homem e a terra, entre o homem e a natureza, entre o homem e todos os seres vivos. Agora, como nós sabemos, existem muitas formas de cultura e existem muitos paradigmas culturais. Nós podemos ter um paradigma cultural, e é esse paradigma que nos tem dominado e que nos está a destruir, em que o homem se vê separado da natureza, em que o homem se vê separado dos outros seres vivos. Em que o homem, mediante as ideias que concebe na sua mente, mediante a cultura mental e espiritual e mediante a cultura material, vê os outros, vê a terra, vê a natureza, vê os outros seres humanos e não humanos como diferentes, como opositores e como um conjunto de meras matérias-primas, energias e recursos a explorar, a dominar, a rentabilizar para nosso exclusivo proveito. Esse tem sido, talvez pelo menos de uma forma mais evidente, desde há cerca de 6.000 anos, o paradigma cultural dominante. Nós não estamos longe do que os nossos antepassados, pelo menos há 6.000 anos, começaram a fazer. Começaram a olhar para a terra, começaram a olhar para a natureza, para as plantas, para os animais, e depois também para os outros seres humanos e também para si próprios, como adversários, como inimigos, como opositores, como algo ou alguém a dominar, a explorar e a pouco e cada vez mais a rentabilizar. O que se tornou mais evidente, obviamente, a partir da primeira Revolução Industrial, se tornou mais dramático com a segunda e se torna cada vez mais dramático. É esse paradigma que é o paradigma da separação entre nós e os outros. Nós estamos deste lado, do outro lado ficam os outros. É o paradigma da ausência de empatia, o paradigma da ausência de amor, da ausência de compaixão. É o paradigma da competição. É o paradigma, finalmente, da guerra. É esse paradigma que tem dado origem e que dá um pouco por todo o mundo às situações dramáticas, extremamente dramáticas, como aquelas que o Rildardo aqui nos acabou de narrar. E eu faço aqui um grande louvor a alguém que é capaz de viver pacificamente e é capaz de pensar e de transmitir uma mensagem de paz, vivendo em circunstâncias de violência tão dramáticas e tão drásticas como aquelas em que o orador anterior vive. Bem-ajam todos aqueles que, em situações de grande violência, são capazes de ser pacíficos e são capazes de manter o coração livre de rancor, de ódio e de cólera. Mas, como dizia, nós vivemos no paradigma da guerra. E essa guerra não é apenas a guerra entre os homens, do que nos falou o Rildardo. Essa guerra é uma guerra, lamentavelmente, é uma guerra levada a cabo metodicamente, sistematicamente, desde há milhares de anos, do homem contra a natureza, do homem contra os outros seres vivos. As grandes guerras mundiais, a ameaça de cataclismos nucleares, de guerras nucleares, nada são perante a guerra que se instalou nas nossas mentes e que nos faz lutar compulsivamente contra os outros seres vivos, oprimindo-os e explorando-os. As guerras que nós vivemos humanamente não são nada comparadas com a guerra que nós desencadeamos desde há milénios e, sobretudo, nos últimos séculos, contra a natureza e contra os animais. A extinção da biodiversidade, o efeito da pesca industrial, a indústria da carne, o terrível impacto sobre o sofrimento de milhões de vidas animais que são criadas e são mantidas em autênticos campos de concentração, pior do que Treblinka e pior do que os piores relatos dos campos de concentração nazis,
Isso é feito por nós, é feito pelas nossas mentes, somos todos cúmplices disso. Isso é guerra. É uma guerra que está a destruir os animais, está a destruir o planeta, o terrível impacto que tem o consumo de carne e de laticínios sobre os recursos naturais, sobre a deflorestação, sobre o esgotamento dos caudais de água potável, mas é também alguma coisa que nos está a destruir, que está a destruir a nossa saúde, que está a fazer com que proliferem cada vez mais doenças graves devidas ao modo como nós nos alimentamos, que é um modo que, em última instância, é um modo canibal, porque alimentar-nos de outros seres vivos é comer a nossa própria carne. É isso que é preciso nós tomarmos consciência cada vez mais. Agora, há um outro paradigma possível. É o paradigma que está aqui a ser cultivado por todos nós. É o paradigma da empatia, é o paradigma da não separação, é o paradigma do amor, é o paradigma da compaixão. É o paradigma que passa a partida por nós não nos sentirmos, não nos vermos separados dos outros. Seja o outro humano, seja o outro animal, seja o outro vegetal, seja a terra, seja o céu, sejam as energias, o vento, a água, o sol. Esse é o paradigma da integração, o paradigma da empatia. E é entre estes dois paradigmas que nós temos hoje que rapidamente optar. Como nós sabemos, todos falam de uma crise. A palavra crise traduz um pictograma chinês que quer dizer o supremo risco e também a maior das oportunidades. Nós corremos hoje o risco, como dizem os cientistas, da sexta extinção em massa desde o Holoceno. Extinção massiva de espécies. Extinção massiva de espécies vivas, humanas, animais e vegetais. E, se isso acontecer, será a primeira vez em que se dá uma extinção massiva da vida sobre este planeta provocada por causas antropogénicas, ou seja, por causas humanas, geradas pela atividade do homem. Nós estamos na iminência desse grande cataclismo. Nós não podemos evitar ter essa hipótese em consideração. Se nós não tivermos essa hipótese em consideração, se nós pensarmos que, de um modo milagroso, tudo se vai resolver, nós desresponsabilizamos e não nos mobilizamos como em tempo da guerra o faríamos, se fôssemos invadidos imediatamente, por exemplo, de uma potência invasora e tirânica, nós resistiríamos. Mas nós não estamos a fazer isso porque nós não temos consciência daquilo que é dito sistematicamente desde há dezenas de anos já e cada vez mais nos relatórios científicos acerca de nós não temos muito mais, senão 10 e 15 anos, para mudarmos o modo como estamos a comportar-nos, o modo como estamos a produzir, o modo como estamos a consumir, a contribuir para as alterações climáticas, a contribuir para a extinção da biodiversidade galopante, 360 espécies animais e vegetais por dia, e o modo como estamos a contribuir para o fim dos recursos naturais, a começar pela água. E as próximas guerras já estão anunciadas. São guerras neoimperialistas por conquistar novos territórios onde a água potável ainda esteja de algum modo presente. Estou a pensar no sociólogo alemão Harald Welzer, que escreveu um livro chamado As Guerras Climáticas, porque é que nós vamos matar e porque é que nós vamos morrer no século XXI. Esta hipótese é real e nós temos 10 a 15 anos para mudar o nosso rumo coletivo. Não é apenas o nosso rumo individual ou o rumo de pequenos grupos comunitários, mas é o nosso rumo coletivo enquanto espécie humana em todo o planeta. Para que isso seja possível, obviamente, é necessário que desde já haja quem mude. É isso que a Tamera está a fazer, é isso que outras cooperativas estão a fazer e é isso que, esse, a meu ver, é o caminho. Na verdade, não se trata tanto, há que denunciar, e há que denunciar de uma forma veemente, não violenta, mas firme, o que está a acontecer em todo o planeta, mas, ao mesmo tempo, há que sermos a mudança que queremos ver no mundo, como disse Gandhi. E é isso que todos nós estamos, cada um ao seu modo, a tentar fazer, a tentar ser. É isso que é importante acontecer. Eu não vejo tanto a saída num combater-se o antigo paradigma, o que nos arrisca a tornar-nos demasiado semelhantes ou até, quem sabe, iguais àqueles que nós combatemos. Nós não podemos responder à violência com outra forma de violência, seja ela qual for. Nós temos antes que fazer surgir formas de vida alternativas.
formas de vida como a de comunidade tabera, como as de outras comunidades, mas que não podem também restringir-se apenas, a meu ver, a comunidades isoladas fora das cidades, porque dentro em breve, como nós sabemos, nós teremos a maior parte da população mundial a viver nas cidades. Nós temos que criar também comunidades urbanas. E isso já está, felizmente, a acontecer. E temos depois de estabelecer pontes, estabelecer contactos. E esse é o próximo tópico daquilo que eu tenho aqui, neste momento, que está a surgir para partilhar convosco. Todos aqueles que neste momento estão dando passos concretos para viverem de uma forma diferente, para viverem de uma forma pacífica, todos aqueles que estão a lutar por um mundo novo, por um mundo alternativo, em termos culturais, em termos espirituais, em termos terapêuticos, em termos alimentares, em termos ecológicos, em termos da defesa dos direitos dos animais, em termos da defesa dos direitos dos homens, em termos de qualquer outra área da atividade humana, essas pessoas têm que se conhecer. E essas pessoas têm que dialogar. E essas pessoas têm que procurar encontrar vias de convergência. Porque o que acontece muito frequentemente, e a meu ver, infelizmente, é que essas pessoas trabalham isoladas. E muitas vezes trabalham sem quererem saber do trabalho dos outros. É isso que eu tenho vindo a defender desde há algum tempo. É isso que o PAN também defende. É que todos os movimentos alternativos, sejam eles quais forem, sociais, políticos, que proponham novas economias, novas formas de educação alternativas, novas terapias, novas formas de espiritualidade menos dogmáticas, uma ética mais global, mais holística, que essas pessoas todas se unam, se reúnam e procurem converter-se num grande movimento global que transcenda as diferenças entre os movimentos parciais, específicos, entre os partidos, entre as associações, entre o movimento disto e o movimento daquilo, e possam realmente dar-se as mãos e possam vir para as ruas, mas mais do que virem para as ruas juntos, possam encontrar formas de vida comunitária alternativas juntas e convergentes, de modo a que todas estas iniciativas se possam reforçar umas às outras e possam criar a tessitura, a teia, a trama de um mundo efetivamente novo. Que, na verdade, triunfe sobre o velho paradigma dos sistemas capitalistas, sejam eles o capitalismo privado ou de Estado, sejam os capitalismos produtivistas da direita ou da esquerda, que ainda hoje existem, que triunfe sobre todo esse processo de olhar para o mundo como um sistema, como um conjunto de matérias e energias apenas para explorar e rentabilizar até ao infinito, coisa que, aliás, é possível, que olhem para todo esse processo e pratiquem exatamente o oposto. E por praticarem o oposto, acabem por tornar completamente obsoleto o velho sistema. Tornem completamente obsoletos os velhos paradigmas, seja em termos de modelo de crescimento económico, seja em termos de modelo de organização social, em termos de modelo de organização política. Porque nós queremos também uma democracia participativa, uma democracia direta, onde os eleitos possam manter efetivamente, ou ter efetivamente e manter um controle sobre, onde os eleitores possam ter e manter um controle sobre os eleitos. É tudo isto que é preciso mudar. E, para terminar, uma vez que estamos aqui em Portugal e que fui apresentado como alguém que se tem dedicado, e é verdade, a pensar um pouco sobre a cultura portuguesa, sobre os pensadores portugueses e sobre a mensagem que alguns grandes pensadores portugueses nos têm deixado acerca da vocação ou da potencialidade de Portugal, eu recordaria aqui muito rapidamente que, de facto, alguns grandes pensadores portugueses, quase todos heterodoxos, em muitos aspectos, o Camões, o Padre António Vieira, o Fernando Pessoa, o Teixeira dos Soares, o Agostinho da Silva, enfim, muitos outros, não vou agora aqui citar todos, na verdade têm falado deste país, desta terra, como um país com alguma vocação, pelo menos manifestada no seu pensamento, na sua poesia e também na sensibilidade anónima das pessoas do público. Uma vocação para criar pontes e não muros. Uma vocação para abrir o coração ao outro, a todas as formas do outro. Uma vocação para, como diz Pessoa, quando lhe perguntaram numa entrevista, no final dos anos 20, o que é que seria o destino de Portugal, ele respondeu: o nosso destino, que eu não adivinho, mas sei, é sermos tudo. É sermos todas as coisas, é ser tudo de todas as maneiras. Ora, isto é uma vocação que alguns também em Portugal têm entendido, têm lido de uma forma conservadora, têm feito uma leitura de direita, têm feito uma leitura patriótica e nacionalista mesmo. Mas quando a pessoa diz ser tudo de todas as maneiras, incorporar todas as culturas
culturas, todos os povos, todas as nações, todas as religiões e encontrar qualquer coisa que esteja para além disso tudo e que integre o melhor disso tudo, obviamente que esta mensagem não é uma mensagem nacionalista, não é sequer uma mensagem patriótica, mas é uma mensagem universalista, é uma mensagem cosmopolita. E é isso verdadeiramente o sentido mais profundo dessa mensagem, aquilo que o Agostinho da Silva, mais perto de nós, e alguns de nós aqui conhecendo, estou aqui a pensar no Valdeju, que está ali, eu próprio, enfim, fomos e somos muito inspirados por ele. Ele falava muito do Império do Espírito Santo, que era um movimento heterodoxo que surgiu no século XIII, no seio do cristianismo, e que, curiosamente, também procurava criar um mundo novo, organizando-se em confrarias, que ainda hoje existem nos Açores e nas comunidades imigrantes nos Estados Unidos, no Brasil e no Canadá. E a ideia do Agostinho da Silva era que nós tínhamos que recriar Portugal, para recriar também o mundo, organizando-se de novo em pequenas confrarias. Confrarias são fraternidades, são lugares onde desapareceu a hierarquia, onde as pessoas, mais do que comunicarem, as pessoas comungam, as pessoas vivem as suas vidas em comum. E onde praticam a fraternidade não só entre eles, mas também a respeito dos seres vivos e a respeito da terra. Onde respeitam integralmente tudo e todos. Porque esse é o paradigma, é o único paradigma que nos pode salvar e que nos pode cuidar. Então a ideia do Agostinho da Silva é uma ideia cada vez mais atual. A ideia de que nós temos que criar pequenas confrarias e que essas pequenas confrarias têm que se alargar, têm que estabelecer contactos umas com as outras e que se têm que converter no tecido de uma nova realidade, no tecido social de uma nova realidade e finalmente, de um mundo novo e de uma nova forma de ver e de sentir e de praticar esta vida que nós neste momento temos. Nós estamos perante uma grande oportunidade, mas também perante um grande risco. E temos nas mãos, temos no coração, temos na mente, efetivamente, a possibilidade de permanecermos como temos permanecido até agora e de caminharmos aceleradamente para a destruição. E temos também a possibilidade de, efetivamente, sermos radicais, no sentido profundo de irmos às raízes e ver que o problema, na verdade, está no íntimo de cada um de nós. Depois está no modo como nós nos organizamos, como pensamos, como praticamos a organização social, económica e política. E se nós nos transformarmos e se contribuirmos para a transformação uns dos outros, certamente daqui pode surgir um movimento que seja como uma bola de neve e que possa, efetivamente, trazer aquilo que todos nós esperamos, que é esse mundo novo, a que o Agostinho da Silva chamou o Espírito Santo, mas que nós podemos dar o nome que nós quisermos, ou até podemos, se calhar melhor é mesmo, não dar nome nenhum, porque aquilo que se vive intensamente vai para além de qualquer palavra, de qualquer conceito e de qualquer imagem. Muito obrigado.